quanto mais melhor. O que sei de Lisboa hoje é que só pensam em fazer casas bonitas para gente rica e têm os velhos todos a morrer de fome. Vou saber de notícia da rua pelos meus amigos. Sei que a senhora dos ovos, que vai ali à dona Irene e ao senhor Manel do 13 de São Paulo, também conhece a dona Isabel da Taberna da Cruz de Poiais. Sei disso pelas histórias que me contam aqui em casa cada semana, como se fossem meus filhos. Na última porta do mercado, já junto ao jardim, havia no meu tempo um fressureiro que vendia miudezas. Era um talho de miudezas e o senhor era muito simpático. Ainda aí está. E o edifício da fábrica Licoque que ardeu já está construído. E o restaurante O Lagarto ainda existe. Na altura em que estava na fábrica, acharam que eu tinha aptidão para trabalhar com folha. E eu trabalhava. E soldava tudo. Não fiz cursos nenhum, mas tinha uma carteira profissional a dizer operadora de primeira de cunhos e cortantes. Agora as pessoas têm o 10º ano e não têm carteira nenhuma. E aqui para os meus lados, na Rua do Bem Formoso, ao pé do café do Sr. João, ao lado do talho, havia um becozinho com um forno de bolos que era uma delícia. Ainda existe. Olha, linda Lisboa. O que eu gostava muito era que o meu filho me viesse ver. Mora lá para cima para a Penha de França e nunca mais o vi. Que de Lisboa. Vou descansar um bocadinho agora. Eles trouxeram-me um bolinho macio. Vou provar e deixar dormir. Já ouço os pássaros. Vem aí a primavera. Abraço a tua piedade. Nós temos uma cidade cheia de pessoas a viver na rua, mas temos 48 mil casas vazias. E isso também é uma consequência destes anos, destes últimos 20 anos de cidade. Há pouco a Ana estava a dizer que a cidade de Lisboa foi sujeita a um processo de transformação. Ela começou por dizer há 20, mas e depois disse há 24 ou há 25 anos. E eu gostava de começar por aí e começar por isto, por esta moeda. Esta moeda é o euro que entrou nas nossas vidas justamente há 25 anos. E esta é a primeira ligação que eu quero fazer, que é a entrada do euro. A entrada do euro não é apenas a entrada de uma moeda com esta configuração e com estes anéis. A entrada do euro, tal como aqui já foi dito sobre outra questão, é a entrada de novas relações de poder e de uma nova economia e de um novo ajustamento de todos nós, desde as famílias, os indivíduos, as empresas, as associações, os setores económicos e as cidades. Os imigrantes são precisos, mas são precisos para quê? Exatamente. São precisos para trabalhos que vivem de baixos salários e de condições precárias. Portanto, é muito evidente que eles têm que precisam de apoio. Eles precisam de apoio, essas pessoas. Também só precisam de apoio, mas não é essa a prioridade. A prioridade é deixar vir, porque elas convém que venham nas condições em que venham para serem exploradas, possa extrair o mais possível delas sem lhes dar
condições, percebes? Mas se nós percorrermos desde o Alentejo até ao centro da cidade de Lisboa, vamos ver o nosso território com a exploração dos recursos naturais em circuitos de agricultura intensiva, onde se exploram pessoas, até ao centro da cidade, onde temos um turismo a absorver tudo, a cultivar a mesma exploração, a acabar com os negócios locais, a pôr as pessoas em trabalhos mal pagos, porque não há na economia do turismo trabalhos bem pagos, nem e de facto é um país que se perde aqui, não é? Parece que se fizéssemos um travelling quase cinematográfico íamos encontrar os mesmos processos, não é? Até ao mundo urbano, que tem mais dinheiro, mas ao mesmo tempo também, enfim, não sustém nada. Eu acho que a questão do euro é importante, não é? Eu pus ali uma palavra que era acolher, não é? Porque o território acolhe. O território é uma espécie de quando a política aterra e transforma a realidade. E esta realidade que nós vivemos de facto acolhe os fluxos de capital que vêm por aí afora, têm os múltiplos investimentos, a agricultura intensiva, o turismo desregrado, a forma como os recursos naturais não são poupados, não é? O gasto de água em culturas completamente desfasadas não sei, estou-me a lembrar dos abacates no Algarve, que já não são laranjas porque a laranja não é tão cara e não dá tanto dinheiro, quer dizer, nós estamos a desregular todo um território para poder acolher o capital e fazer mais capital para empresas e grupos financeiros que estão externamente a decidir sobre o nosso território. Vai para a canoa, na linha do comboio, era a estação. Hoje se for a praia, gira! É giraça! É a minha água de rosa! A verdadeira Teve aqui também, não foi há muito tempo. Não, tem estado sempre. Está aqui com outra rapariga nova. É que vai dançar hoje às 9h30 para você ir ver. Não. E então hoje, tem que estar aflita. Aflita do quê? Dos 81 anos. Está aflita de quê? Está aflita de quê? Dos 81 anos. É dos outros. Eu desde nova estou por da coluna. E eu é dos outros. Está frio, é porque está frio que se mete nos outros. E o tempo está bom e eu ando com frio. E hoje então tenho andado aflita. Hoje tive um pouquinho todo o dia. Estou na cama, estou no sofá deitada, venho para aqui. Depois vou outra vez para o sofá. Aqui está bem, aqui está bem. É desagradável. A Margarida sabe tudo. A Margarida não sabe. Os croquetes são oferecidos por eles. Eu sabia. Vês? The choir não performa here. The choir will perform here, não sei. Estamos no vídeo. Está aqui limonada E lançada. Pescada de limão e lima. Pescada de limão. Não sei, vou lá ver. Barcelona. Não tem para saber. Sardinhas no sábado. Sempre estranho. Não disse boa noite à hora. Boa noite! Boa noite! Boa noite, Olga! Vamos ver 19 minutos do filme Amarelo. É um filme que não tem intenção de ser filme, nunca teve. E em 2023 o Paulinho
eu posso adivinhar. Podiam passar próximo dela no trabalho que ela tem estado a desenvolver este pouco de saber, o cavalo. E depois, ao olharmos juntas para as filmagens, fizemos este filme que vamos partilhar hoje. São 19 minutos em silêncio. Para quem não sabe, o Soundec partiu em abril deste ano e podemos continuar a avançar. interesse de cada pessoa. Não quer dizer que não se faça um compósito com tudo, estás a perceber? Mas acho que é tão emocional. Mas por isso é que é bom, estás a ver? De alguém de fora, não é? O Litaus, por exemplo, aqui na biblioteca, quando acabou de ver a exposição da parte das fotografias, nós fizemos uma espécie de um pré só para sentir. E ele disse, eu senti nessa falta das fotografias, eu estava no câmara, eu estava cá. E foi o projeto que mais me tocou, foi a dela do câmara. A vantagem que não assinou, ninguém sabia que éramos nós. Foi muito fixe. Então foi um excelente feedback, porque a gente não via fotografias da real. Tínhamos o filme, tivemos que fazer stills, mas estão ali já. Tivemos que fazer stills. Depois isso foi aquela vez que vocês puseram e abriram o carro dela. Strange thing.
um texto que ele escreveu sobre o tempo, não é? Então, isto é o memória, estão ali as fotografias. Então, isto aqui, por exemplo, esta coisa que estavam a ver de Viva Portugal, eram fotografias dos murais do 25 de Abril que a minha tia, irmã do meu pai, que tinha acabado de morrer, tinha tirado, porque ela era toda revolucionária. Ela fez muita coisa pelo 25 de Abril. E então, mas aos Serraios. Então, em honra a ela, a gente inventou, em honra a ela e ao 25 de Abril, e à Revolução, cobrimos de relva toda a praça do Camões. Isto foi, nós cobrimos em 2006, ali o filme diz 2007, foi quando foi. E a relva, que estão aqui as fotografias, era real a sério. Pusemos por cima das pedras e não dissemos a ninguém que tínhamos sido nós e conseguimos que a Câmara Municipal, que patrocinou na altura 75 mil euros, deviam estar doentes da cabeça, não é? Porque agora, pronto, agora é quase zero, mas também aceitou não dizer nada que tinham sido eles que tinham apoiado. Então, quando as pessoas acordaram, vocês já viram o meu filme, porque o filme é curtinho, só tem para aí 4 ou 5 minutos, não é? Sim. Quando as pessoas acordaram, ou bem cedo de manhã, algumas pessoas já tinham acordado, bem cedo de manhã, o Camões estava coberto de relva e aquilo era delas. Iam para lá com os cães, com os bebés, toda a gente limpava, toda a gente arrumava, e pronto, e a gente às vezes espalhava as fotografias da Conceição Leopard no chão, outras vezes também ninguém sabia que eram dela, ninguém sabia nada. Nós só começámos a dizer que foi o 100 por perguntas que nos fizeram, bem, há 3 ou 4 anos. Nunca dissemos nada e isso é uma coisa que fica no coração para sempre. Depois a relva foi retirada e oferecida. Ninguém deitou fora isso. Então algumas pessoas levaram para casa num bocadinho, outras foram retiradas por nós, estava a chover a canta. Oferecemos a centenaria, pronto, voltou. Ontem estávamos a falar da Lisboa que parece que é empurrada para uma coisa, para uma determinada ideia, que mesmo que não haja uma conspiração de pessoas a dizer agora que Lisboa vai ser só hotéis e vai ser só as pessoas vão ser expulsas e não sei o quê, mas que o resultado acaba por ser esse, não é? Mas lá está, não é inevitável e não é só isso que está a acontecer, portanto... Por acaso sobre isso, ontem depois eu quero dizer que mesmo que nós não encaremos isso como uma conspiração, não queremos ir por aí, quer dizer, que é bastante ponderado e que essa ponderação requer tempo, daquilo que a Ana ontem estava a dizer. Podemos depois cair para a palavra conspiração, mas nem é isso, é uma coisa ponderada, está pensada e numa direção. Não é auscultada a ninguém, é daquele grupo de pessoas. Sim, quer dizer, ontem, quando estávamos a falar nisso, eu exatamente trouxe esta ideia de que o que se faz é criar condições e estruturas e pessoas em diferentes níveis para que a coisa vá num certo sentido. Não é? Crias aquilo que alguns chamam de um ecossistema, não é? Lá está, é essa coisa também de vender uma narrativa. Portanto, as coisas depois também são vendidas com a utilização de palavras, de propaganda, não é? Quer dizer, porque quando tu lês às vezes determinadas notícias, nos médias, etc., tu vês que as palavras são usadas como realmente são escolhidas para levar-te a aceitar ou a normalizar um determinado tipo de forma de estar e de forma de construir, de construção, não é? Quer dizer, a questão é essa. Onde é que tu consegues desfazer um pouco essa coisa, não é? E portanto, para mim é um bocadinho a partir dessa possibilidade de continuarmos a pensar e não ficarmos presos. Podes fazer o zoom out, não é? E olhares assim
uma perspectiva mais abrangente. Mas os domínios também são super importantes, eu diria, não é? E as práticas docentes são muito próximas dos lugares, e há esse convite, os convites à demora, os convites à escuta, são muito, para mim, essa coisa de ouvir, afinal, as várias camadas que estão ali, que não são só... pronto, agora realmente fiquei a pensar na cena do Mercado da Ribeira, e lá está, há um antes e um depois da chegada ali daquela coisa que foi para lá. Mas, embora acho que há qualquer coisa que é irreversível, ou parcialmente irreversível, não é completamente irreversível, eu diria, desconfio, mas lá está, onde é que está essa nossa possibilidade de não ficar só a olhar, o mercado de Ribeira acabou, agora está o time-out, pronto. Já está. Ou seja, se eu ativamente percebo que o contexto não me define, não é? Ou seja, que há mais, é uma coisa, consigo encontrar outros caminhos. Se de repente acho que não, ou seja, aquilo adquire uma carga que eu me convenço de que sou, que passo a ser. E eu acho que esse é que é o momento em que a coisa é mais problemática, que é quando não há de facto um viver mais tranquilo ou mais dentro do que vai sendo, meio do que eu vou sendo, e eu achar que tem que ser o contexto, que aquilo me define absolutamente e inevitavelmente e pronto, me aprisiona. Porque eu não saio dali, não consigo sair dali. E isso é que eu acho que é o mais problemático. Sim, que define, que te define, não é? O Mercado da Ribeira passou a ser aquilo e agora é aquilo. Exatamente. Já foi outra coisa, se calhar pode vir a ser outra coisa. Ou não, ou o que for, não é? Ou seja, eu acho que é a mesma coisa em relação a nós próprios. Vamos a fazer fila. Olha, está uma fila bem bonita. Olha, ele é do meu género de moda, já viste? Eu adoro. A cara do 100. Essa cara do 100. Vamos a fazer fila. Mas vais cantar de graça. Vou seguir, claro. Está tudo. A gente tem as letras. É o João que eu vou ser contratado para o ser Paro sozinho. É um grande cantor, é professor de canto. Boa Braga. Espera, agora é um grande cantor, é professor de canto, sei lá, e tudo, e vai integrar o coro, não se apare sozinho. E tu queres? Tu vai fazer um gesto. Amanhã. Tu vai fazer um gesto, bebê. É o João Xarepa, o grande João Xarepa. Eu? Para você. Queres vir cantar connosco? Claro. Um coro que se chama Não se apare sozinho. Agora vais levar acompanhadamente. A Rua da Roça, sabes aquela muito bem na Caixa de Depósitos? É mais onde a Sofia vai dançar. Mas eu danço. Eu danço já aqui um bocado de coisas disso. Pronto, já está. Tem uma amiga que adorou o nome. Não se apare sozinho? Elas da minha. Isso é muito bom. Por isso é que não me cabe na programação. Ninguém sabe o que é. Isso foi uma coisa que me disse logo o Pedro, o nosso supervisionador da DG Artes. Disse assim, isto é muito interessante, mas fico na mesma sem saber quando é que é, porque não tenho o dia.
primeira vez que ele ouviu o Bruno a tocar música, eu via mesmo as orelhas do Saldex mover com a espiral do som, não é? Uma e outra. E foi um encontro. E quando nós estávamos no Picadeiro a ensaiar porque depois tivemos bastante tempo nestes lugares mais abertos, mas também fomos ao Picadeiro de Monsanto, que era para onde era suposto a dança ser comunicada, era para ser aqui em Monsanto. Só que ele foi-se embora em abril e, portanto, fomos para a Academia Dramática Familiar, um espaço mais fechado. Pronto. Mas o Saldec, a dança da Colina tinha uma frente. Só que o Saldec muitas vezes virava à frente para onde estava o Bruno e o Pedro. Era à frente. Virava-se de frente. Embora o som estivesse nas colunas, ele sentia a presença deles a emitir o som e ia logo para lá. Foi muito bonito. Eu conheci o Saldec no Fogo de Pedras 2023, ou 22, que a gente foi lá, já com os cavalos em Alba, acho que já não sei onde estava antes de estar aqui de Santo António. No Zé, na terra do agricultor. Sim, e foi aí que eu conheci o Saldec. Eu também fui. Dizeste antes, já eras amiga meu. Mas foi em 2023. Também. Depois todos os encontros é sempre um amor, porque ele era de um amor tão grande, e de uma delicadeza, assim, na escuta de coisas, que eu às vezes também sentia que às vezes estava a escutar e ele quase me dizia, pois estás a escutar. Momentos de entrada dele, quando a gente ia para o ensaio, era assim uma invocação da dança, e nesse estado de invocação da dança ele vinha connosco, já começava a sentir-se mesmo, parecia que ele era uma espécie de indicador da presença, não sei agora. Então quando íamos começar o ensaio, quando íamos começar o ensaio, mesmo esse lugar mais aberto, tipo campo, como é que se chama aquela terra? Quinta de Santo António. Os outros cavalos também andavam para lá à solta. E ele andava para lá à solta. Quando a Paulinho começava a preparar para ele começar o ensaio, ele fazia um ar importante, largava os não bailarinos, lá ia ele. E lá ia e ficava com os outros a verem pelo lado de fora, com o ar público, e ele na boa lá dentro já pá. Agora é uma dança que eu estou a fazer. It's showtime. Assim, mais afastados, continuamos a olhar um para o outro, de longe. Quando eu vou embora, já sei que não posso separar-me dele. Tenho que fazer qualquer coisa para ficarmos juntos. Com isso, eu trabalho com os cavalos desde os meus 5 anos, mas nunca tinha pensado em ter um cavalo. Bem, fazemos o que devemos fazer. Eu compro ele e faço a burocracia. É o mundo que temos e é a única solução para darmos nós a chance de se tornar amigo e responsáveis um do outro para o restinho da vida. Agora vai ser.
Isto é o Às 4h30 estamos no Pai do Conselho. Quem é que tem um cigarro sério? Pode dar esse saco cheio de água. Um pouco molhado. Achei que ele ia pedir um cigarro. Vou lá, vai lá e você tem uma pasta. O carro derrapante da pressão. Diz na lousa. Ok. Oh, eu sou eu. Ai, que lindo! E as massas comidas. Como a Sofia diz que ela é a Sofia das mulheres.
esta possibilidade de espaço de presença. Talvez as pessoas Luz da Câmara e Ana Catarino. E Ana Catarino, ela. Conversas sobre estendais, não é? Para toda a gente sabe. São estendais com que eu me vou cruzando. Por aí. Descobri que tinha uma fotografia, esta de baixo, que é alguns no Alentejo, uma estrutura de estendais no espaço público, que a freguesia terá posto para toda a gente. Eu achei muito bonito a ideia de poder ser uma coisa partilhada, não é? Que tu sais de casa, pões a tua roupa, esperas, e depois vais-te embora com a tua roupa outra vez e a ver esta partilha. Então aqui vários. Há aquilo que é de um projeto artístico que eu não sei se quem é. Acho que foi no quartel do Cabeça da Bola há 3 ou 4 anos. E os outros são estendais, uns em Lisboa, outros. E depois à conversa destes dias, estávamos a pensar porque é que deixou de haver, porque é que não há estendais nas fachadas. Já. Algumas. Nas novas é que não. Não. Houve uma lei que proibiu. Sim, ela descobriu uma lei. Então houve uma lei que proibiu. Há uma coisa em Lisboa que se chama TUMUEL, que é o Regulamento Municipal de Urbanizações e Edificações de Lisboa, que é uma coisa enorme, sobre as regras todas que se têm de cumprir para fazer obras de fabricação, de construção. E o artigo 50 chama-se estendais. Ah, bom! No número 3 diz, não é permitida a colocação de estendais no exterior da fachada principal dos edifícios. Admitido-se, contudo, que se localizem no interior das varandas e nos terraços resguardados da visibilidade exterior ou nas fachadas que não sejam contíguas com a via pública. Ou seja, há de facto uma ideia de culpa que a copinha é para esconder lá atrás. Mas isto já é uma modernização da lei. A lei é, a lei que eu me lembro era, não há estendais na fachada. E a maioria das pessoas que eu conheço achou lindamente. As pessoas quando Mas quem é que tu conheces? Mas quem é que tu conheces? Acharam lindamente, acharam que os estendais não eram uma coisa para estar na fachada, que desfiava a cidade. Desfiava. É por causa daquela música. A sua descaradona tira a roupa da janela. Que essa camisa sem dona lembra Madonna sem ela. Ai, ai. Toda a gente começa a ter sonhos com a camisa. Não, porque isto é realmente incrível, porque para mim os estendais são de uma beleza incrível. Eu tenho este estendal. Este estendal. Lá em Abramonte, está em frente ao alpendre, que é a parte nobre, digamos, onde se quebra chás e não sei o que. As pessoas disseram, com tanto terreno, para que é que tens o estendal aqui? O estendal é uma coisa para ficar recolhida, estás a ver? E para mim não. O estendal é mesmo uma coisa. É uma coisa que dá movimento às fachadas. Isso é moradia, claro. Aliás, isto é ao lado da calçada de Santana. Como é que sim? Ao lado da calçada de Santana. É ao lado da casa onde dizem que a Amália viveu. Uma das casas onde. Dizem que elas, principalmente, o que trouxe também foi as cores diferentes do estendal, não é? Sim. As nossas cores eram cores mais discretas, não é? Mais clarinhas, mais verde clarinho, verde clarinho, verde cueca, azul cueca, cor-de-rosa cueca. Eram variações. De repente aparecem os estendais em Lisboa, cores mais garridas, mais garridas. Até porque nós próprios também estamos a usar cores mais garridas. Já não usamos tanto. Pesos. Estou a falar com as minhas vizinhas disso e elas dizem, não, é que a roupa para ir para o ferro
tem que estar, Andréa, anda para nem pode estar muito seca, porque se tem que voltar a molhar, nem pode estar muito molhada, porque cria bolor. Portanto, há uma altura certa para se apanhar a roupa. E também, soube nessa altura, tem a ver com os tendais mais ou menos, que passar a roupa a ferro não era para a roupa ficar direita, era para desinfetar a roupa. Ah, que engraçado. Porque, de facto, com a goma, a roupa fica dura, é. Eu acho um desconforto, mas é assim. Mas já é posterior, porque não se lavava. Se bem que se fazia barrelas, punha-se a água em grandes tachos com lume, com cinza, aquilo fervia, metia-se a roupa lá para dentro para fazer barrela. Era com cinza, não era com sabão? Depois, mais tarde, com sabão. Mas lembro-me da minha mãe contar. Sabes da cinza? Lá no Vietnã, tu viste? Não, minha avó contou. A cinza limpa e a roupa fica branquinha. É preciso saber fazer. Eu já tentei. A cinza do lume. Sim. Da madeira. Não pode ter carvão, tem que ser cinza. Assim. Não é assim. Mas eu lembro da minha mãe contar que elas, as fraldas dos bebés, punham naquelas coisas com cinza ao sol. Sol e cinza. Tipo panelas com água e cinza. Alguidades, não quero. Mas então não era água muito quente. Mas alguidades também eram de metal. Sim. Eu acho que era o próprio sol que ia aquecendo e quando se põe a roupa a corar também, não é? Eu também não aprendi há 2 verões que para corar a roupa não se pode deixar secar a roupa, sabiam isso? Não. Nem que está sempre a molhar. A Camila tem que molhar a roupa porque também é obrigado, o bocado faz com que a roupa branca. Isso tem que pagar direitos de autor. Sabe que a primeira vez que eu passei aqui e vejo arranjo e transformação de homem e senhor, eu pensei, isto deve ser uma coisa, E esta casa já... É uma coisa de estética. Eu tenho muito que fazer, depois não posso estar aqui muito não, para lá, sou um bocadinho. Porque eu... Não é que eu vou defender, porque esta casa tão farta de tirar fotografias e farta... Olha, aquele placar foi a Fátima Lopes que me deu, da SIC. A Alfaiataria da Mariana. Este filme foi rodado ali na... Passa lá outra vez comigo. Foi rodado ali na biblioteca. Foi aqui todo rodado. Depois foi Mariana, a minha fita, o meu pedalho. Olha, está ali, Mariana. E já saí olha aqui. Já saiu aonde? Na revista da Junta. Em 2000 e não sei quanto. Que fixe. Aquilo é a minha agenda eletrónica. Aquilo é a minha agenda eletrónica. Olha aquele casaco que é a agenda eletrónica dela. É. Olha, este casaco. Olha, Bruno, olha o casaco. Minha querida, este casaco já desfilou em Alfama e já a Kelly Baila, uma artista depois, já há um rapazito que é o Martim Alvarenga. Mas você é amiga da Fátima? Não, mas ela viu a minha... Ela é sua amiga. Ela viu aí essa entrevista que eu fiz da Junta. Não sei quantos anos que está aí. E então depois eles andam sempre a perguntar nos Googles e nos YouTubes ou o que é isso. E então depois uma vez... Você devia pôr no Google ou no YouTube hora atual na Alfaiataria da Mariana. Now listen to this. I'll tell you about Texas radio and the big beat. Soft, driven, slow and mad like some new language. Reaching your head with the cold, sudden fury of a divine messenger.
Let me tell you about heartache and the loss of God, wandering in hopeless land. The Negroes in the forest, brightly feathered. Let me show you the maiden with wrought iron soul. Out here in the perimeter there are no stars. Out here we escape.